Queridos, hoje a gente vai estudar o livro de Ageu. É um livro muito legal para a gente estudar. Só são 2 capítulos, certo? Então a gente tem muito que aprender, é um livro muito atual. E é aquele livro que você acaba se identificando em algumas partes e nos ajuda muito a entender a forma como Deus age em determinadas situações. Então, ao longo da minha caminhada, eu tenho sempre observado alguns padrões na forma como o nosso Deus ele age. Então, você vai perceber isso no Antigo Testamento. Algumas coisas parecem mudar um pouco o aspecto da forma como o Senhor vai agir na nova aliança, mas a maioria das coisas se repetem. E é muito legal você poder aprender sobre esses livros dos profetas menores que são tão esquecidos. Então hoje nós vamos estudar o livro de Ageu. Você já encontrou aí? Ageu. Abre aí então em Ageu. Ageu capítulo 1. Antes de você começar a leitura, do que fala Ageu? Quem lembra? Alguém? Alguém lembra a mensagem de Ageu assim? O que ele vai tratar? Alguém falou aí? Não? Edificação do templo. Aí vocês vão lembrar. Certamente vocês já ouviram falar de Ageu, mas como é um livro pouco lido, falado, a gente esquece. Por isso eu coloquei aí essa imagem, que não seria a edificação, seria a reconstrução, a reedificação, a reconstrução do templo. Então o Ageu vai tratar a respeito disso. É básico, tá? E aí nós vamos nos situar na história para a gente então entender o que está acontecendo. Então vamos lá, 722, quem lembra? A Síria deporta o reino do norte. Lembre que os 2 reinos se dividem, né? 10 tribos no norte, 2 tribos no sul. E aí o povo vai desobedecendo e tal. Nesse período aqui, quem profetiza, Isaías profetiza a respeito disso aqui. E aí ele está lá profetizando para ver se o povo se arrepende. O povo não se arrepende, então Deus levanta lá a Síria. E eles então dá aquela misturada toda. Meio que o reino do norte aceita esse governo. É daí que surge dessa miscigenação, dessa mistura de assírios com judeus, que surgem os samaritanos. Por isso aquele preconceito, porque os samaritanos diziam, nós somos descendentes de Abraão também. E os judeus não gostavam disso, tá? Não eram puros, né? Digamos assim, os samaritanos. Então os samaritanos surgem disso aqui. Só para título de curiosidade. Aí a próxima data importante vai ser o Reino do Sul agora, que vai ser levado como escravo para a Babilônia. E vão ser 3 levas, uma acontece em 605, 597 e 586, tá certo? Quem são os profetas desse tempo aqui? Vocês lembram? A gente já estudou, né? Citei pelo menos um. Daniel. Daniel não é um profeta desse tempo. Ele viveu nesse tempo, 15 anos por ali, mas ele vai desenvolver seu ministério na Babilônia já no cativeiro. Quem mais? Mas Daniel está lá, muito bem. Jeremias, Zacarias, Jeremias, Zacarias. Zacarias é desse tempo, não é mais para o final não? Não é pós-exílio não, né? É junto com Ageu? Então. Sim. Não, eu estou pensando aqui, irmão Campos, em 605 ainda.
quando o reino do sul é levado como escravo para a Babilônia. Por isso que eu estava... Então, Jeremias é desse tempo, certo? Quem mais? Ezequiel, o ministério vai ser mais no cativeiro babilônico. Jeremias vai ali ser antes, vai falar para o povo como é que vai ser, o que vai acontecer e tal. Lamentações de Jeremias vai ser a descrição do que ele viu em 605 aqui, tá? Então você vai ter Daniel, você vai ter Ezequiel, você vai ter Jeremias. Aí vocês vão ter também, aí é mais difícil lembrar, né? Abacuque e Sofonias. Esses vão profetizar tipo uns 7, 8 anos antes de 605 aqui, ou 4 anos, né? 609, do que vai acontecer. E preparar o povo para esse sofrimento e por que eles vão sofrer. Beleza? Olha só como é legal a gente olhar as datas só para a gente ir se situando. Isso é importante. Aí 538, você vai ter o retorno dos judeus. Passa-se o cativeiro babilônico, então você tem o retorno dos judeus. Jeremias ainda está vivo, Daniel ainda está vivo, acredito que Daniel morre 2 anos depois disso aqui, em 536. Lembra que os anos estão decrescendo, porque está antes de Cristo, tá? Até chegar no ano 0, que é o nascimento de Cristo. Aí você tem Zorobabel, que é uma figura importante, neto de um rei de Israel, que é quem vai governar e vai voltar com esse povo para Jerusalém. Ele volta com mais ou menos 50 mil judeus para reconstruir Jerusalém, certo? 536, que é o ano que Daniel morre. Daniel não volta para Jerusalém, Daniel permanece na Babilônia e muitos judeus permanecem lá. Então, 536 inicia-se a reconstrução do templo. E ele vai ser terminado só 20 anos depois, que é 516. Porque demorou tanto essa construção, né? Vamos já ver. Em 520, Ageu e Zacarias, como o irmão Campos falou, eles vão ser os profetas que vão ter seu ministério desenvolvido em 520. Tá certo? Por que esses profetas aparecem aí, ó? O templo começa a ser reconstruído em 536, aí você passa por 520 e você termina em 516, tá? Os anos estão decrescendo. Eles começam a reconstruir o templo e eles só trabalham 1 ano. Tinha muita perseguição. Vocês vão lembrar que Neemias vai reconstruir o muro, é uma mão numa espada e uma mão na colher de pedreiro. Então não era fácil fazer isso, né? E para reconstruir o Jerusalém e o templo, também eles tinham opositores, tinha problemas. E aí vem recurso e tudo mais, perseguição, e eles então param de reconstruir. E aí Deus levanta então em 520 o profeta Ageu e Zacarias para exortar o povo para retornar a reconstruir o templo. Tá certo? Então a gente se situa aí dentro da história o que está acontecendo. Só para título de mais informação, 483 a 473 são os acontecimentos do livro de Esther. Tá certo? Então 65 anos depois do retorno. Para vocês saberem, voltaram em 538, e aí você tem o livro de Esther. Você vai ter Esdras, que retorna aí em 458. São 3 retornos importantes. Você tem Zorobabel, o primeiro retorno. O segundo retorno importante, você vai ter Esdras, que vai para ensinar a palavra. Então, Zorobabel vai, e o primeiro projeto é reconstruir o templo. Esdras vai para ensinar a palavra, lembra? Propôs o coração para aprender a palavra, praticar para poder ensinar. E aí tem um terceiro retorno importante, de quem é? 445, quem lembra? Neemias, que vai para fazer o quê? Reconstruir o quê? Os muros da identidade à cidade, ao povo, ao país, tá certo? Então só para você saber aí.
E Ageu, que é o nosso profeta de hoje, está lá em 520. Então, quando escreveu Ageu, o nome dele significa festivo. Então, sugere que ele tenha nascido num dia de alguma festa em Israel e a mãe dele foi e botou esse nome. Só uma sugestão. Não se sabe muito sobre Ageu, isso acontece com a maioria dos profetas menores, não se sabe muito sobre eles. Mas ele é citado em Esdras 5:1 e 6:14. Vamos ler lá? Deixa marcado em Ageu. Aí você vai lá para Esdras. Alguém pode ler, por favor? Esdras 5:1 e 6:14. Ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, descendente de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém, em nome do Deus de Israel que estava sobre eles. Ok, 6:14 agora. Dessa maneira, os líderes dos judeus continuaram a construir e a prosperar, encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, descendente de Ido. Eles terminaram a reconstrução do templo conforme a ordem de Deus, do Deus de Israel e os decretos de Ciro, de Dário e de Artaxerxes, reis da Pérsia. Ok. Então, Esdras, anos depois, está citando eles e o ministério deles lá em Israel, e o que eles foram fazer e como Deus os usou para isso. Ele não é citado na lista de refugiados, mas de acordo com Ageu 2:3, é possível que ele tenha visto a glória do templo de Salomão. Então, olha aí, Ageu 2:3. Ele diz: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Então, alguns vão sugerir que talvez ele chegou a contemplar o templo feito por Salomão, que foi destruído por quem? Pelos babilônicos. Foi destruído, queimado, todos os utensílios levados para o cativeiro. E aí alguns sugerem, por causa disso, que ele fala que talvez ele tenha vivido nessa época. Se ele viveu nessa época, então vamos colocar aí, talvez tivesse 10 anos, né? Aí passam-se 70 anos, então o povo retorna, e aí você tem mais aí, pelo menos mais 15 a 20 anos, que é quando ele vai desenvolver seu ministério. Então, se ele tiver realmente visto lá a glória do templo de Salomão, ele já estava aí com uns 95 a 100 anos, estava bem velhinho, tá? Mas é só uma suposição, enfim. Para frente. Escreve suas 4 profecias num período de 4 meses do rei Dário Estaspes, em 520. Esse daqui não, rei Dario, né? Eu sempre digo Dário. Esse daqui não é o mesmo Dario lá de Daniel, capítulo 7, ou 6, digo melhor, tá? Esse aqui vai ser o substituto de Ciro, né? Dario lá de Daniel pareceu uma espécie de um governador. Esse trabalho que Ageu vai desenvolver para levar o povo a reconstruir o templo, deixa eu passar logo aqui. É bem interessante como ele vai dar essas profecias. Eu achei isso curioso. Então, são 4 profecias nesses 2 capítulos, uma profecia a cada mês. Bem interessante isso. E elas acontecem no mesmo dia do mês, só não a segunda, que vai acontecer assim, a primeira profecia acontece no dia 1º do mês, sexto lá. Seria 29 de agosto para a gente. Então, a primeira profecia acontece nesse primeiro dia desse mês, tá certo? Aí no dia 24 desse mês, Deus desperta eles. Então, no mesmo mês, você tem no dia 1º a profecia e no dia 24 o Espírito vai lá e age neles. Olha aí comigo, capítulo 1, verso 14.
o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Então, no primeiro dia desse 6º mês, ele então profetiza. No 20º, aí passaram-se lá os 24 dias, no 24º dia, Deus vai lá e toca no coração deles para eles trabalharem. Interessante, né? Passou esse tempo aí, o povo pensando no que ouviram e tal, e aí então Deus toca neles e eles se despertam para reconstruir o templo. Aí a segunda profecia está no capítulo 2, verso 1, que vai ser no 21º dia do mês seguinte, que é o 7º mês. Seria setembro para nós. Aí é no 21º dia ele dá outra profecia. As outras duas profecias vão acontecer no dia 24 de cada mês, que foi o dia em que Deus tocou lá no coração deles. Então eu achei isso no mínimo curioso. Não é? Eu não vi isso em nenhum outro livro assim. A profecia acontecendo praticamente no mesmo dia, Deus agindo dessa forma. Então achei isso muito curioso. Os comentaristas não dizem nada a respeito. O que você acha, Cláudio? Não é? Uma profecia para cada mês, exatamente no mesmo dia. Muito interessante. Enfim, só para curiosidade aí de vocês. Então o livro ele tem como tema principal, o Cláudio já falou, a reconstrução do templo. E o esboço do livro seria basicamente isso aqui, ó. A nação é convocada ao arrependimento por sua procrastinação na reconstrução do templo e exortada a considerar os efeitos devastadores de tal atitude. Pesado isso aqui. Então vamos ler um pouco aqui essa primeira parte do esboço que é muito, muito interessante. Ageu, capítulo 1. Então vamos lá. No segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz. O que o povo dizia? Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Lembra que eles começaram em que ano? 536. Certo? Essa profecia está sendo falada em 520. 15 anos depois. Certo? Eles trabalharam um ano, pararam, e aí passa um ano, passa 2 anos, passa 3 anos. Com 15 anos, Deus então vai falar. E qual era o assunto do povo? Ainda não está no tempo de construir o templo. Não é uma prioridade ainda, certo? E aí Deus está ouvindo isso. E quando Deus vai usar Ageu para falar, Deus está dizendo o que o povo diz. Ó, o povo está dizendo isso aqui. Então, qual é o assunto do povo aí? É que não está no tempo de reconstruir o templo. Certo? Aí olha só o que Deus diz. Verso 3. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa
permanecem em ruínas? Então ele faz uma pergunta retórica, né, para dar essa ênfase. E aí ele diz, ó, vocês estão dizendo que não é tempo. Aí Deus faz um trocadilho de palavras aqui, né? Não é tempo de reconstruir o meu templo, a minha casa. Essa é a ideia. E acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa, a casa dele, permanece em ruínas? Então o povo está dizendo que não é tempo, e Deus vai e diz assim, e por acaso é tempo de vocês estarem arrumando a casa de vocês, enquanto a minha casa se encontra em ruínas? Bem duro aqui, né? Será que é pecado apainelar a casa? A gente que é marceneiro, né, Cleiton? Nossas casas são cheias de painéis. Cheias de revestimento. Não dá nem para ver as paredes. Há problema nisso? Há pecado nisso? Depende, não é? Dentro desse contexto aqui, era pecado. Deus não se agrada do que eles estão fazendo. Então eles estão buscando seus interesses próprios, tornando suas casas bonitas, enquanto que a casa de Deus se encontra em ruínas. Qual a implicação disso aqui? Não é? Ah, saquei porque o pastor está ensinando a Ageu, ó. Ele vai bem falar que é para a gente construir a igreja. Tem nada a ver, gente. Mas pode ser, né? Não. Tem que ser fiel às escrituras. Qualquer outro pregador mais pentecostal, né? Ou não, pentecostal não vou cometer essa injustiça com os meus irmãos pentecostais, mas teologia da prosperidade, ele ia fazer isso. Ele ia fazer isso. Não se trata disso. Talvez tenha até a ver, eu vou já nas aplicações, mas não é isso, jamais. Essa construção aqui, ela não tem o mesmo significado que o templo no Antigo Testamento tem, certo? Lembra que quando Deus vai construir o tabernáculo, o que ele diz? Ó, vocês vão trazer voluntariamente, certo? Utensílios para reconstruir um tabernáculo. Para quê, Deus? É porque eu quero habitar no meio de vocês. Lá vai ser a minha morada, eu quero habitar no meio de vocês. Então vocês vão trazer voluntariamente, tá? Esse é um dos poucos textos que aparece essa questão da voluntariedade em construir uma casa para Deus habitar no meio deles. Agora pensa comigo, porque alguns vão dizer, tá vendo, ó, oferta voluntária. A oferta no Antigo Testamento era obrigatória. Essa para reconstruir o templo, porque era assim, a oferta, sem as ofertas não acontecia o culto. Então todas elas eram obrigatórias, não tinha oferta voluntária. Essa de reconstruir o tabernáculo era voluntária, tá lá, voluntariamente. As outras não. Para a realização do culto, não tinha oferta voluntária, elas eram obrigatórias. Aí essa oferta era voluntária. E aqui está acontecendo praticamente a mesma coisa. Imagina lá atrás em Êxodo, Deus dizendo isso para nós. Ó, vocês vão trazer isso, que eu vou precisar para construir minha casa, porque eu quero habitar no meio de vocês. Aí você diz assim, quer dizer que é voluntário? Então eu não vou dar, não. Você está dizendo o quê? Eu não me importo com o quê? Com a presença de Deus. Para mim não é interessante ele no nosso meio, não. Entendeu? Então o templo, ele tinha esse significado. Deus habitava lá com eles, de fato. Certo? Então na antiga aliança, por isso que você vai ver os salmos de romagem, né? Eles dizendo que se lembram com saudade. A minha alma está abatida porque eu não posso mais cultuar lá. Até quando, Senhor, a minha alma vai ficar abatida? Porque eu me lembro quando eu guiava o teu povo
em procissão de festa, gritos de alegria, indo para a tua casa. Daniel orava voltado para lá. Salomão, na sua oração, diz que quando a gente for espalhado, nós vamos orar voltado para essa casa, e o Senhor vai nos ouvir e tal. Então, tinha todo esse significado da presença de Deus, o templo, né? E aí você lembra que no templo você tinha a arca com a palavra lá, era o santo do santo, e Moisés entrava lá, e os sumos sacerdotes para falar com Deus e ouvir Deus falar. Então tinha essa presença lá. Essas paredes aqui não tem isso, tá certo? Então não há esse significado nos prédios de hoje. A igreja é que agora é essa habitação de Deus. Então, nós aqui reunidos, por isso que essa reunião é importante. Não por causa do local onde estamos nos reunidos. Está entendendo? Mas por causa de nós, o povo. Então, se a gente decidir se reunir agora lá na praia, Deus vai estar lá, presente. Então, Efésios capítulo 2 vai mostrar que agora nós somos essa construção, são pedras vivas, em cima da pedra de esquina, a pedra angular, que é o próprio Cristo. E Deus está construindo, né, fazendo uma casa, um edifício. Efésios vai usar essa linguagem, um edifício para a habitação do Espírito. A casa de Deus. Por isso que ele vai dizer que ele vai tabernacular. Tabernáculo é morada, casa. Então Deus vai tabernacular. Apocalipse 21 vai falar disso. Deus vai habitar com o seu povo. Deus mesmo habitará no meio deles. Vai tabernacular. Então é a igreja agora. Então nós somos esses tijolos, né, que Deus está construindo a sua própria casa para habitar no meio dela. Então, Deus habita em cada crente, assim como na antiga aliança, onde Daniel estava, Deus estava com ele. Concorda? Deus estava com ele. Mas existia uma presença diferente que Daniel só encontrava no templo. Entendeu? Davi, quando ele estava fugindo, Deus estava com ele. Mas existia uma presença que ele só encontrava no templo. Por isso essa paixão, né? Essa paixão toda pelo templo, porque lá onde Deus habita, Deus está lá presente. Na nova aliança, na era da graça, na igreja, onde você estiver, Jesus vai dizer: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ele está conosco. Mas existe uma presença que Deus está conosco só quando nós nos reunimos. Lembra que Jesus vai dizer: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Ué, mas ele não está conosco todos os dias? Então, ele está comigo lá na minha casa, com os irmãos que estão em casa agora. Deus está com eles lá. Mas essa presença dentro da sua casa, os irmãos que estão em casa não estão desfrutando dela agora. Deu para entender? Então há uma presença diferente, especial, que nós só provamos, saboreamos quando estamos juntos. Por isso que a gente é edificado e a gente não sabe explicar como. O fato é que quando eu vejo vocês, quando a gente está junto, às vezes numa visita até na casa, se junta lá 4 crentes, faz uma oração, canta um hino, lê uma palavra, é um negócio diferente. Quando a gente se reúne aqui, e aí a gente adora a Deus, todo mundo cantando, é um negócio assim diferente, a gente sai fortalecido para viver a segunda. E às vezes vocês vão perceber, isso acontece comigo, deve acontecer com vocês também. Quando a gente, por algum motivo, não consegue vir ao culto, não fica aquele buraco enorme dentro da gente. Mesmo que a gente assista, né? E tal, mas fica um negócio assim, tá faltando alguma coisa. Não é assim com vocês? Comigo é desse jeito. É um negócio assim, eu não sei explicar. O fato é que Deus está presente dessa forma e a gente sente essa presença e a gente é edificado. Quando eu tinha dificuldade de ir aos cultos de quarta-feira na minha antiga igreja, por conta do trabalho,
eu cansava de chegar após o culto. Porque só em ver os irmãos, eu era edificado. Então, eu chegava o pastor, amém. Chegava, o pessoal já estava dividido para orar. E aí eu chegava do trabalho, né? Mas aí eu conversava com o pessoal, via os irmãos e aquilo me edificava. É essa presença de Deus quando o seu povo está reunido. Então vamos lá. Eu vou já fazer, no final eu vou fazer as aplicações, mas só para vocês entenderem logo esse ponto. A importância que era o templo físico para a antiga aliança, para o povo de Israel, era por causa da presença de Deus lá. Isso não pode se aplicar a uma construção física para o nosso tempo. Se trata agora da igreja, da comunidade dos santos, tá? Mas na antiga aliança era dessa forma, na economia de Deus, nessa dispensação, era dessa forma que Deus agia. Então ele morava lá nesse templo. E não priorizar a construção desse templo era dizer o quê? Não dou a mínima para a tua presença. Prefiro arrumar minha casa, eu tenho minhas prioridades, não dou a mínima para a tua presença. Tá? Pensando em nós agora, acho que vocês já estão fazendo a aplicação aí. Eu ia fazer só no final, mas já que eu me adiantei, pensando em nós, quando nós não priorizamos essa reunião, a reunião dos santos, povo de Deus, a comunidade, nós estamos dizendo o que para Deus? Não damos o mínimo para a tua presença. Ela não importa. Entendeu? Que é o grande mal da igreja emergente, da igreja do século XXI, que não valorizam a comunidade, a reunião dos santos. O mundo acha que pode ser crente sozinho. Elas não conseguem ter essa percepção de que Cristo está comigo onde eu estiver, mas Ele está de uma forma diferente que Ele está comigo quando Ele está aqui conosco, quando a gente se reúne. Então, quando a igreja está reunida, aproveita para estar lá com eles. Tá certo? Não se trata só de uma reunião da EBD. Não se trata só de a reunião do culto de oração. Se trata da casa de Deus, tijolinhos formados e Deus lá no meio. Ele nos abençoa. É isso que você tem que pensar quando você estiver indisposto, quando você tiver motivos fúteis para faltar o culto à reunião. O que você vai perder, o que está em jogo. A gente trata só como mais uma reunião. Não é só mais uma reunião. Não é só mais uma reunião. Deus está lá presente. Tá certo? Então, olha só como é que Deus vai tratar. Isso aqui eu acho fantástico, porque me ajuda a entender como Deus age. Então, eu já fiz a transformação aí, né? Antiga aliança e nova aliança. Vamos ver como Deus lidar com essas questões. Que Ele não se agrada quando o seu povo age assim. Então, verso 5. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestis-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo no sactel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. E aí ele vai falar mais coisas. Então vamos só pensar nessa primeira parte aqui. O povo estava tão adormecido que Deus estava fazendo coisas, cutucando eles, mas eles nem se tocam. Isso aqui é horrível, gente. Que Deus nos guarde disso. A gente perder a sensibilidade. Deus soberanamente mexendo no sustento dele, nas coisas deles, e eles não se tocavam. Já pensou? E aí Deus está dizendo, considera aí o passado de vocês, olha aí para a vida de vocês. E aqui essa primeira parte, que eu acho interessante, é que não é que eles não tinham nada.
Até porque eles estavam apainelando as casas. Eles tinham, mas eles não se satisfaziam. Faltava alguma coisa e eles ficavam tentando preencher com isso. Não é porque eu tenho que melhorar aqui, eu tenho que melhorar meu conforto e tal. E aí vive correndo atrás disso. Eu gosto sempre de perguntar, às vezes os irmãos, tem irmãos, né, que não vêm mais para o culto, não, estou trabalhando muito e tal, e tal, e tal. Aí eu disse, ei, tu quer ficar rico, é? Sabe o que Provérbios diz sobre ficar rico? Não apliques nisso a tua inteligência. Já pensou? É muito pobre focar nisso. Mas às vezes a gente está assim, e nada nos satisfaz. Aí vem angústia, vem medo, vem depressão, vem ansiedade. Parece que está sempre nos faltando. E quando olhamos ao nosso redor, quando vem alguém sensato e diz, espera aí, está vivendo uma vida difícil? Olha aí ao redor de ti. Olha aí como é que é a tua vida. Tu vive muito bem. Mas, contudo, você quer sempre mais. Sempre mais. E não se satisfaz. $538, aqui está 520. Então, dá quanto tempo, Theo? 18 anos. Não, os muros é só em 445. Mais de 100 anos. Primeiro era o templo. O que é mais importante? Não, Neemias estava ainda na Babilônia. Neemias, Esdras, vão vir depois. Então a primeira coisa que tem que construir, o templo. E aí depois aqui vem Esdras com o ensino da palavra e por fim vem Neemias. Olha o verso 7 agora. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Subiu ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei, o quê? Glorificado, diz o Senhor. Olha que legal. Gente, por que Deus vai ser glorificado? Na construção de paredes, na antiga aliança. Porque isso vai mostrar onde está a paixão deles. Não é verdade? Que é importante para eles. Quais são suas prioridades. Isso traz glória para Deus. Pensando em nós. Quando o mundo lá fora vê como nós priorizamos a reunião dos santos. Lembra do salmista 16? Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Ó, quão bom e quão amável é viver os irmãos unidos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, a nossa reunião aqui, quando você prioriza isso, quando isso é a sua paixão, por causa de quê? Por causa de que Deus está lá. Isso glorifica a Deus. Isso traz glória para o Senhor. Então ele vai dizer, ó, façam isso, serei glorificado, diz o Senhor. Aí ele diz mais, esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um sopro, com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. A gente está correndo, né, por causa das nossas coisas, que é nosso, e do que é de Deus a gente vai naquele passo, quando der certo eu faço. Vamos empurrando para frente. Ainda não é tempo. Depois. Aí muitos de nós vai viver enforcado financeiramente. Parece que
é o retrato aqui. Insatisfeitos, infelizes e enforcados. Não estou dizendo que aqui vai ser um padrão, porque tem gente que vive muito bem financeiramente e não está nem aí para a igreja, para Deus, para nada. Certo? Mas com alguns Deus vai agir assim também. Aí o pouco, você espera muito, vem pouco, e o pouco que chega, eu com um sopro, Deus diz isso, eu dissipei. Aqui eu penso muito, isso já aconteceu comigo. Tá um negócio soprando aí, Felipe. Deve ser o outro microfone ligado, né? Tá com quem o outro? É esse? Às vezes, irmãos, presta atenção no que eu vou dizer. A gente não... São duas coisas que a gente, quando se trata dessas questões de até investimento mesmo. É isso daqui, Felipe? A gente não atenta para isso. Então a gente não atenta para isso. Deixa eu continuar. Presta atenção em mim, esquece o assopro. É o assopro que dissipa. Então, às vezes, lá em 2 Coríntios 9, tem uma promessa lá. É a única promessa correta da teologia da prosperidade. Diz que aqueles que têm um coração liberal para doar, para abençoar as pessoas, para ajudar, Deus vai abençoar a sementeira dele. Para que ele possa ter para abençoar mais. Vocês que são generosos, vocês devem estar pensando aí, é exatamente assim que acontece. Não é não? É exatamente assim. A gente contribui com o reino, ajuda as pessoas e tal. E o Senhor vai só mandando. Tinha um irmão que ele dizia assim, rapaz, Deus ele não abriu as portas, não. Ele foi escancarar para mim. Aí a gente gasta menos com problemas no carro, com saúde. Eu, pelo menos, meu carro, calcular dá problema. Mas eu tenho um mecânico, abençoado de Deus, irmão Carlos. Eu economizo dinheiro demais com esse homem. Rapaz, como Deus me abençoa. Como Deus me abençoa. E não falta. E à medida que a gente vai abençoando as pessoas, ajudando, claro que você não vai fazer isso com uma troca, né? Que é o grande erro. O generoso não age assim, fazendo uma troca. Não, eu vou dar aqui para poder. Não. Deus vai nos abençoando. Ele quer abençoar um irmão, quer ajudar. Eu nunca esqueci uma vez, eu ofertei R$50 só para um pastor. Eu não tinha a menor ideia de como é que estava a situação dele, mas ele olhou assim, gente, ó. Aí fez assim. Só Deus sabe como eu estava precisando. Uma mixaria. Para ele era assim. Aí Deus queria abençoar ele. E eu fui o grande privilegiado, porque Deus não me deu só 50 para eu dar 50 a ele. Deus me deu muito mais. Porque geralmente a gente dá na folga, né? É difícil a gente dar no sacrifício. Eu geralmente dou na folga. Tá sobrando, eu vou dando. Mas é assim que Deus faz. Em contrapartida, também é verdade. Aquela pessoa que está ali, avarenta, é só prejuízo. Em cima de prejuízo. Não estou dizendo que isso aqui é um padrão, tá? Para todo mundo. Às vezes é um camarada avarento e tudo, e está dando tudo certo para ele. Entendeu? Como aconteceu aqui na Antiga Aliança. Os piores momentos de Israel, de frieza espiritual, foram os momentos que eles estavam vivendo em bonança. Entende? Então existe uma regra e existem as exceções. Para você não ficar toda hora, o irmão teve um prejuízo grande aí, é porque é avarento. Não. Não é assim. Tá?
São padrões de Deus. Aí é muito pessoal em cada um. É como, às vezes meu carro deu problema lá, aí eu vejo Deus me abençoando financeiramente. Talvez você não vai enxergar assim. Você vai enxergar como? Aí o pastor deve ser um avarento, porque ó, o carro dele deu prego, ele vai gastar, vai ter prejuízo. Só que na minha cabeça era para eu ter um prejuízo muito maior, estou tendo menor e eu estou louvando a Deus. Entende? Estou vendo a boa mão de Deus nisso. Até... Exatamente. Então é muito pessoal. Então não dá para você sair julgando as pessoas. Contudo, o que eu estou ensinando aqui é para vocês aprenderem o padrão de Deus, como é que ele age em determinadas situações, certo? Tendo as suas exceções, beleza? Aí, ele diz que com o sopro dissipa, né? Aí o povo pergunta, por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre atrás da sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Deus está agindo soberanamente, controlando até a natureza, por conta de que ele estava mais preocupado com as coisas deles do que com a casa de Deus. Tá? E aí, pensando no nosso contexto, que é a casa de Deus para nós? É a comunidade. Tá? É a comunidade. Não são essas paredes, certo? Então, pastor, quer dizer, se a gente não terminar logo esse templo aqui, Deus vai nos castigar e tal. Não, a gente pode levar 10, 15 anos aqui, mas eu tenho que pensar na comunidade, certo? Deixa eu passar aqui, são 10h15. Pensando ainda no livro, em segundo ponto, pensando no seu esboço, a nação é encorajada a reconstruir à luz da presença de Deus em seu meio e de suas promessas de glória futura para o templo. Então essa vai ser a segunda profecia, depois vocês podem ler. Deus animando eles e falando dessa glória futura, que é a glória da segunda casa será maior do que a primeira, né? E aqui ele já está fazendo uma alusão, talvez lá no milênio, ok? A nação é exortada a reconstruir como uma expressão de consagração interior que trará aquelas bênçãos que vinham sendo privadas por sua apatia espiritual. Então lembra que não se trata de uma questão física. Por que eu não valorizo a presença de Deus? Ou melhor, por que eu não estou correndo atrás, trabalhando duro para reconstruir o templo? Porque eu estou frio espiritualmente. Porque a presença de Deus não importa para mim. Entendeu? Então, às vezes, a gente está correndo nessa vida para ter coisas, conforto e tal, e a gente nunca tem tempo para a igreja. Aí você diz assim, não, mas eu estou bem espiritualmente, tá tudo de boa e tudo. Não, não está. Você está doente espiritualmente. Você não está valorizando a presença de Deus que se revela somente quando o povo está reunido. Então, não passa 15, 20, 30 dias sem vir à igreja, sem se encontrar com os santos. E está tudo bem? Não, não está tudo bem. Pelo menos seu coração deve estar sangrando, se há algum motivo que realmente está te impedindo. Mas se você leva isso de boa, você está doente espiritualmente. Tá? E finalmente, a bênção futura e a primazia de Israel por meio da descendência de Zorobabel encorajam o líder em seu programa de reconstrução. E aí tudo indica que esse descendente de Zorobabel aqui se refere ao Messias no tempo que ainda vai ser construído no milênio. Então a mensagem do livro, já finalizando, a reconstrução do templo
reflete o arrependimento pela indiferença para com a glória de Deus. Carlos Oswaldo vai dizer isso, tá? Então, entendendo, porque era pecado não reconstruir o templo, porque era um desprezo à presença de Deus, à própria glória de Deus. Então, era pecado, certo? Como isso se aplica a nós? Qual seria o pecado que a gente pode cometer? A comunidade, desprezar a reunião do povo, certo? Você está desprezando a presença de Deus, ok? Então não se trata das paredes, porque pensa comigo, se a gente terminar o templo aqui e tudo, agora então eu já estou resolvido com Deus. Não, se trata da vida em comunidade, ok? Como Deus age com a nossa indiferença hoje? Então, pode ser dessa forma aqui e de várias outras formas. O fato é que Deus age. Tá certo? Deus não vai deixar isso. Se você é filho de Deus, Ele não vai deixar você quieto. Ele vai disciplinar você. Por quê? Porque Ele quer que você saboreie essa bênção. Porque é gostoso demais, é edificante demais. E Deus, Ele nos salvou. E Ele, na eternidade passada, Ele nos predestinou para quê? Para sermos conformes à imagem do seu Filho. Então Deus planejou que a Martinha, que o Cláudio, que a Meire, que a irmã Michele, lá na eternidade passada, Deus pensou em vocês. Sim, eu vou formar o caráter do meu filho neles. Já pensou? E predestinou você para isso. Lá no concerto eterno, a Trindade Santa, numa reunião, tomaram essa decisão. Aí você acha que hoje Deus vai deixar você viver de qualquer jeito, né? Pintar e botar? Claro que não. Ele vai cuidar de cada um de seus filhos. É ele que está fazendo isso. O Espírito Santo está agindo entre nós fazendo isso. Vocês viram aqui no final do capítulo 1 dizendo que Deus foi lá e tocou no coração de Zorobabel, da liderança, do povo, para eles fazerem o quê? Reconstruir o templo. E não é exatamente o que ele faz com a igreja do Senhor hoje? Ele toca na gente, coloca esse amor, essa vontade de servir, não é? De ajudar, de fazer alguma coisa. Então hoje tinha os irmãos cedinho, varrendo a igreja ali e tal, arrumando. Aí eu olho assim, mas como é que pode? É só Deus para fazer isso. Não é não? A pessoa acordar no domingo mais cedo, hein, Theo? Mais cedo ainda. Para vir varrer a igreja. Aí o pessoal do louvor chega aqui. Daqui a pouco vai começar o ensaio do louvor. Vão almoçar só lá para as 3 horas. Misericórdia, hein, Felipe? É um negócio assim. Só o Senhor para fazer isso. Toca na gente assim. O Ministério de Oração desenvolveu aí uma oração antes do culto. Para quê? Para pedir a Deus sobre a sua presença entre nós. Para Ele falar conosco, para Ele receber nossa adoração. Inclusive hoje tem, né, Martinha? 20 minutos antes. Aí os irmãos vêm para orar por isso. O que é isso? É Deus construindo a sua igreja, a sua casa, a sua habitação. Aí você ser indiferente a isso, você não pode, Ele não vai deixar. Tá? Então Ele age com certeza em relação à nossa indiferença. Em uns Ele vai mexer no bolso, outros Ele mexe na saúde, outros Ele mexe no carro, no negócio. Ele mexe. Ele trata, ele nos conhece. Ele é o pai que conhece cada filho e ele sabe aonde tocar, né? Louvado seja Deus por isso. Como Ele nos ama, né? Não nos deixa. Deus é maravilhoso demais. Porque vocês imaginem, irmão, se Deus deixasse a gente na nossa frieza, hein? Meu Deus. Porque eu já desanimei várias vezes, já perdi as contas. Mas tem um negócio assim que me puxa para o Senhor, para a igreja. É só Ele. Só Ele pode fazer isso. É aqui dentro.
Eu lembro quando eu era adolescente, ainda eu me converti com 13 anos, meus 14 anos ali, eu não conseguia mais ir para a igreja. E olha que a igreja não tinha mocidade, era assim um negócio bem desanimador. Não tinha essa comunhão e tudo. E aí eu passei 3 meses sem ir para a igreja. E eu tinha aprendido alguns hinos, ali no início da minha caminhada cristã. E minha família toda descrente. Só o meu irmão mais velho que era crente, mas morava em outro canto. Aí eu ainda visitei a Universal. Era a igreja lá perto. Aí eu fiquei com medo na época. Aí, e era aquele negócio. Aí eu começava a cantar os hinos, ficava balançando aí, cantando os hinos. E eu chorava de saudade. Só que eu tinha medo de ir de ônibus, né? Porque era longe a parada, tinha que descer na Bezerra e andar 8 quarteirões. Aí eu disse, rapaz, eu vou. E meus pais não davam dinheiro, porque eles não gostavam de crente, para eu pegar o ônibus. Aí o pai costumava me dar 50 centavos para eu comprar um recheado no colégio. Aí eu guardava esses 50 para poder pagar a passagem de ônibus. Aí comecei a ir. Era um negócio assim dentro de mim forte, que eu chorava e eu queria, disse, não, eu tenho que voltar. Era Deus. Só Deus faz isso. Só o Espírito Santo faz isso na gente. A gente não consegue viver mais sem Ele e sem o seu povo, né? Aleluia. Eu não consigo mais viver sem você. Já pensou? A vida não tem a menor graça aqui. Pensa aí, tira a igreja da sua vida. Acabou. Não é não? Às vezes você encontra um crente, nem é da sua igreja. Mas parece assim que você se conhece há 10 anos. É o Espírito Santo. É incrível. Por isso que Jesus diz, né? Se amem, né? Faz com que eles se amem, para que o mundo creia que tu me enviaste. É o Evangelho, a transformação. E finalmente, como devemos viver então? Diante do que a gente aprendeu hoje aqui com a Geu, fazendo aquela aplicação, aquela transformação aí, entendendo bem a teologia da igreja com a teologia do templo, como a gente deve viver. Tem uma frase que eu gosto muito e vou repetir para vocês. Organize a sua vida em torno da igreja. Das demandas do reino. Certo? E aí isso aqui envolve seu tempo, seu trabalho, seu dinheiro, seja o que for. É a nossa vida, irmãos. É o meu povo, é a minha família. Então a gente tem que organizar a nossa vida. Era assim que a igreja primitiva fazia. Deixa eu olhar logo o calendário da igreja. Isso glorifica muito a Deus. Porque o povo lá fora, eles vão ver o quê? O nosso compromisso com o reino. Com as coisas de Deus. E eu costumo sempre dizer, às vezes no colégio, o pessoal os meus colegas lá do colégio ímpios, né? Eles diziam, o pastor não deixa não, é lá. O pastor não deixa tu faltar um culto não e tal. E eu sempre respondia assim. Não é que o pastor não deixa. É que imagina que tu tem um negócio que tu gosta muito. Aí tem um negócio que tu não é aquela coisa toda. E tá aqui as duas no mesmo horário. O que tu faz? Vai para que tu gosta muito. Eles respondiam, né? Aí eu disse, pois é, o culto é isso para mim. É um negócio assim que eu não perco por nada. Se eu perder, parece que tem um negócio aqui dentro de mim que ficou um vazio grande. Então eu não troco o culto por um aniversário. Tipo, não é uma obrigação, entende, irmãos? Não é uma obrigação, é tipo assim, vai fazer falta, vai doer. É uma necessidade, entende? É esse o sentimento. Às vezes, quando a gente está frio, a gente quer uma desculpa aceitável para não vir para o culto, para calar a nossa consciência, né? Isso acontece comigo. Para calar a minha consciência, eu queria uma desculpa. Aí eu percebo logo que eu não estou legal. Não estou bem, eu preciso pedir socorro ao Senhor. Porque quando eu estou bem, eu nem cogito não vir ao culto. É um negócio assim, porque eu amo aquilo, eu sou apaixonado. Eu quero que chegue logo, eu conto as horas.
para estar com o povo de Deus, para ser edificado. É um negócio incrível. Então é tipo assim, vai ter crente, vai ter edificação, eu tô lá no meio. Eu vi o pessoal correndo lá, o João, a Martinha, foi lá, eu queria ter gás para ir lá. Mas não só pela corrida, porque os crentes estão lá. E não é gostoso não, se encontrar com os irmãos. O pessoal vai para um pedal, vai para uma pizzaria, tá com o povo de Deus é gostoso demais. A gente foi para o culto campal, aí tinha um grupo de irmãos lá, rapaz, é edificante demais. Entendeu? É o povo de Deus está ali. Então, o quanto você puder estar junto, faça esse favor à sua alma. Você vai ser muito abençoado. E sua família nem se fala, né? Seus filhos. Quero criar a Ruth e José no meio do povo de Deus. É uma grande bênção. Então, organize a sua vida em torno da igreja. E lembre disso. Quando você não faz assim, você não está desprezando só uma reunião, não. Está desprezando o próprio Deus e a sua presença. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse livro, pelo que o Senhor nos ensinou. E obrigado pelo Senhor ter nos achado. E de uma forma incrível, Senhor, nos fazer a tua habitação. Não só de forma individual, mas como um corpo, como um edifício, como um povo em torno do Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado por podermos ter uma comunidade, ter um povo para, no mesmo pensamento, no mesmo desejo, vivermos aqui aguardando o retorno do nosso grande Deus. Enquanto isso, desfrutamos da tua presença aqui. Ainda não de forma plena por causa dos nossos pecados. Mas obrigado por isso, Deus. E por termos a esperança de que um dia estaremos com o Senhor para sempre. E isso que sentimos hoje, quando estamos juntos, essa coisa tão gostosa da tua presença, será infinitamente melhor. Porque na tua presença há plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Obrigado, Senhor, no nome de Cristo. Amém.